Olá pessoal, faz um tempinho que eu não fazia uns vídeos aqui reflexivos, mas eu quero meditar um pouquinho com vocês a respeito de algo que já faz alguns anos que eu tenho pensado sobre isso. Estou um pouco entalado aqui, como as pessoas se referem a respeito desse tema, porque muitas vezes a maneira como elas colocam sobre a igreja local, sobre o congregar, sobre o respeito e honrar a sua igreja local, se referindo a ela às vezes de uma maneira assim, como se fosse uma instituição apenas meramente humana. E eu venho pensado sobre isso, como as pessoas falam, né, sobre esse tema, e algumas vezes como elas querem justificar até mesmo suas carnalidades, sua preguiça, sua falta de lealdade, né, e elas colocam apenas o foco em um ponto da palavra de Deus e elas desconsideram outros pontos. Eu falo isso porque eu já vi muitas pessoas que elas deixaram de congregar em suas igrejas, ou muitas vezes elas querem usar de uma liberdade que a graça nos dá, e elas falam assim: não, eu posso ir para qualquer igreja, eu posso ir para aquela e aquela outra igreja, porque nós somos um corpo, a igreja é uma só. Eu vi muitas pessoas se referindo dessa maneira, às vezes pessoas que são, na verdade, insubmissas, elas não têm submissão no coração delas, elas não querem se comprometer com a igreja, elas não querem ter um comprometimento de estar servindo numa igreja, de ter um pastor, de ter uma liderança, porque elas têm um coração insubmisso, ou elas são preguiçosas, ou elas são desleais mesmo, não são fiéis. Infelizmente essa é a realidade. Muitas vezes é isso que está acontecendo, né? Algumas, claro, é por ignorância, realmente porque não entendem ainda muito bem a palavra. Mas, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, elas estão mascarando esse fato de não congregarem em uma igreja específica, ou de não honrarem o trabalho da sua igreja local, não honrarem a vida do seu pastor, não se submeterem àquela visão, porque elas não têm isso dentro do coração, elas querem simplesmente seguir os seus próprios planos e suas próprias agendas, né, e não honram com os compromissos da sua igreja local. E por que eu falo isso, né? De fato, a gente vê na Bíblia, eu vou colocar assim esse termo que alguns teólogos até mesmo usam, como a igreja universal, que é o corpo de Cristo, é todo aquele que recebeu Cristo, todo aquele que foi batizado em Cristo, que nasceu de novo. A Bíblia fala que nós hoje somos a igreja e nós estamos dentro desse corpo, né? Nós somos a videira, né? Que é regada por Deus, Ele que dá o crescimento. Nós somos esse edifício, a palavra de Deus também fala que nós somos o edifício, né? A igreja, esse corpo, nós somos essa igreja universal. Todos os cristãos em qualquer localidade do mundo, né, que receberam Cristo, que nasceram de novo, todos nós somos essa igreja, a noiva de Cristo. De fato, isso é bíblico. Mas eu também quero te retomar a atenção que a Bíblia fala que existe sim uma igreja local. É tão simples, é só você ver as cartas do apóstolo Paulo. Ele envia cartas para igrejas locais. Ele vai falar: a igreja que está ali em uma cidade, onde está uma liderança, tem um pastor, um líder que é responsável por aquela igreja. Você vai ver em todas as cartas e epístolas no Novo Testamento se referindo a igrejas locais. Então nós temos uma igreja universal, mas também nós temos uma igreja local. Timóteo era um pastor de uma igreja local, que era a igreja de Éfeso. E ele fala ali, ele dá direções para Timóteo como líder daquela igreja, como pastor daquela igreja, como ele deveria trabalhar a respeito daquela igreja. E não só isso, irmãos, temos os outros apóstolos também enviando cartas. Nós temos Hebreus falando sobre que devemos respeitar lá. Lê Hebreus 13, você vai ver que devemos honrar os nossos líderes, porque eles vão prestar contas diante de Deus. Nós devemos tornar fácil o trabalho deles aqui na igreja local, para que eles não olhem para nós cansados, tristes, mas que eles olhem para nós e fiquem alegres por nós estarmos obedientes. A palavra de Deus fala isso, obedecendo, sendo submisso, pegando junto com essa liderança. Leia lá Hebreus 13. Mas, além disso, eu quero citar para você Apocalipse, onde João, o apóstolo João, ele vai falar das igrejas locais. Ele fala de 7 igrejas, ele manda carta para essas 7 igrejas, e também ele fala ali dos anjos dessas igrejas. E quando ele fala dos anjos ali, a palavra ângelos são mensageiros, e claro, ele não está falando de anjos, aqueles seres celestiais, ele está falando dos pastores, porque ele manda carta para esses mensageiros. Quem são os mensageiros de uma igreja local? São os pastores, aqueles que ministram, aqueles que são responsáveis, que estão à frente daquela igreja local. Isso tudo eu estou te falando
para que você entenda que de fato sim existe uma igreja universal e todos nós somos o corpo de Cristo, pertencemos a essa igreja, mas também nós temos uma igreja local. Deus nos chamou para essa igreja local e é nessa igreja local que nós vamos crescer, é nessa igreja local que nós vamos ser alimentados, é nessa igreja local que nós vamos ser corrigidos, porque Deus, o próprio Deus, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 vai falar, foi Ele quem estabeleceu os pastores, não são pastores que se estabelecem, não são os apóstolos que se estabelecem. Eu sei que existem falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, não estou falando desses, eu estou falando daqueles que Deus estabeleceu, independente se você gosta do seu pastor, da personalidade dele ou não, se você tem afinidade ou não, Deus é quem levantou esses homens. E a palavra de Deus fala lá em Mateus também que nós, quando honramos essas pessoas, quando nós consideramos essas pessoas na unção que eles estão do profeta, nós vamos receber o galardão do profeta. E da mesma forma o pastor, você vai receber o galardão do pastor. Eu estou te falando tudo isso para que você entenda que você deve sim respeitar, honrar e se submeter à sua igreja local. Você deve ter uma igreja local, porque a igreja local é uma ideia de Deus, está na Bíblia, é bíblico. E quando você se opõe à sua igreja local, você não está se opondo a homens, você não está se opondo simplesmente a uma instituição humana, você está se opondo ao próprio Deus. Se você ler sua Bíblia, só leia sua Bíblia, você vai perceber isso muito claro, que Deus, Ele ama a igreja local, foi Ele quem estabeleceu, foi Ele quem estabeleceu os pastores e líderes. Lá em 1 Pedro 5, Ele vai falar com pastores, como eles devem se portar, porque foi Ele quem estabeleceu. Os pastores, eles são pastores auxiliares de Cristo, Cristo é o pastor supremo, Ele é o responsável pela igreja, Ele que dá o crescimento à igreja. Então os pastores, eles estão cooperando com o trabalho de Cristo. Agora, se você se opõe ao trabalho de uma igreja local, ao trabalho do seu pastor, você não está se opondo apenas ao homem, você está se opondo a Deus que estabeleceu aqueles homens, entende? Porque foi Deus que colocou aqueles homens, independente se você gosta da personalidade dele, do jeito dele ou não, se ele tem falhas ou não, porque todos os homens, todos os líderes, eles são falhos, vão ter falhas que vão você vai achar mais chato, vai achar mais trabalhoso. E tem outras falhas que talvez você não considere tanto, porque você é tão falho quanto eles, entende? Mas todos nós estamos em crescimento. Mas entenda, Deus, Ele ama a igreja local, Ele ama a igreja dele, e nós devemos amar a igreja como Ele ama. 1 João fala que quem nasceu de novo ama aqueles que são nascidos de novo. Amém? Então medite sobre isso. Eu quero te trazer essa visão, esse foco para você honrar sua igreja. Honra os eventos da sua igreja, honra os trabalhos que a sua igreja faz. Honra a sua igreja servindo na sua igreja. Não seja apenas alguém que frequenta uma igreja e é infrutífero, que não quer se comprometer porque, sei lá, por causa das suas agendas, dos seus afazeres. Não seja essa pessoa infrutífera, um parasita que só recebe da palavra de Deus, mas não faz nada, só está ali sugando e às vezes reclamando e manifestando insatisfação para outros membros da igreja. Não, seja aquele que se associa com a visão, porque você entende que a igreja local é plano de Deus, é plano divino do Senhor. Você entendeu que é o coração do Senhor, Ele ama a igreja dele. Amém? Leia lá as cartas, as sete igrejas, as cartas que são igrejas locais, entende? 7 igrejas. Ele não fala de igreja universal, ele fala de 7 igrejas locais. Todas são o corpo de Cristo, claro. Eu quero que você tenha essa visão das 2 igrejas. Uma igreja universal, que todos nós como cristãos pertencemos, que é o corpo de Cristo. E sim, nós não devemos gerar dentro de nós um espírito de divisão, de competição entre as nossas igrejas locais, qual é a igreja melhor, qual é a igreja que está mais na palavra, uma igreja superior a outra. Eu sei que infelizmente por causa de carnalidades as pessoas têm esse tipo de mentalidade, mas nós não estamos aqui para competir uns com os outros, mas estamos aqui para servir uns aos outros. Nós todos pertencemos a esse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, essa igreja universal, mas também temos essa igreja local, onde você tem essa responsabilidade de se comprometer, de servir e de se submeter e de se deixar ser corrigido. Medite sobre isso. Muito obrigado, eu espero ter mais momentos assim. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E se você foi abençoado, compartilha com alguém. Amém? Um abração.